A graça e a paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. É mais uma alegria de estar na casa do Senhor, né? Uma oportunidade que o Senhor sempre nos dá e é motivo de satisfação. Tivemos aí uma primeira parte abençoada, né, irmãos? Os louvores. E desde o início do culto, eu creio que o Senhor começou a falar no seu coração. Eu sempre creio que Deus ele tem uma mensagem para a igreja. Mas eu também não posso deixar de crer que Deus tem uma mensagem individual para cada um de nós. Eu creio que Deus tem um particular com você nessa noite. E se você der lugar, você vai sair daqui edificado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não atente às minhas palavras, nem falar direito eu sei, e de mim não vai sair nada que preste. Mas atente para o que Deus quer falar com você nessa noite. Você não está aqui à toa, nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque o Senhor, Ele marcou esse encontro conosco. E se o encontro foi marcado por Deus, porque Ele quer falar algo aos nossos corações. E desde já eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler o versículo mais desconhecido da Bíblia, irmão. Você já sabe qual é, né? Versículo 16. A palavra do Senhor já começa se revelando quem é o nosso Deus. João 3,16. Quem achou diz amém. Quem não achou, acompanha no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor, na minha versão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Feche seus olhos. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Eu sei que o Teu povo, ele veio aqui nesta noite não para ouvir o pregador, não para ser edificado pela minha fala, mas o Teu povo está aqui para ser edificado pela Tua palavra. Eu me coloco à disposição do Teu Santo Espírito, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor quiseres, através da minha vida, através da minha boca, para a Tua igreja. De mim eu não tenho nada, sou um humilde servo Teu, pela Tua misericórdia, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, venha abençoar este culto nesta noite, e que os nossos corações sejam edificados pela Tua voz. Amém. Meus queridos, ao lermos o versículo 16 do Evangelho do Apóstolo João, nós podemos observar que o objetivo de Deus, pelo seu grande e infinito amor, consiste em garantir vida eterna ao homem. Desde o princípio, esse foi o desejo de Deus, que o homem vivesse eternamente em obediência a Ele e na presença dEle, gozando ali dos benefícios, do privilégio de estar sempre, dia após dia, na presença do Senhor. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança,
nesse façamos a imagem e semelhança, nessa frase também estava incluído a eternidade. O homem não foi feito para morrer, ele foi feito para viver eternamente. Se nós observarmos atentamente o livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que o Senhor fez brotar da terra diversas espécies de árvores. E dentre elas havia duas em especial: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se você observar bem a respeito dessas árvores, você não vai encontrar na Bíblia nenhuma proibição a respeito da árvore da vida, porque não era necessário. Porque se o homem foi feito para viver eternamente, independente disso, se ele comesse ou não ali daquela árvore, estava tudo certo. Mas havia uma proibição quanto à árvore do bem e do mal, quanto ao fruto da árvore do bem e do mal. Mas a partir do momento que o homem peca, aí a história muda. O homem é expulso do jardim para não comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente em pecado. Esse relato você vai encontrar no livro de Gênesis. E depois de Gênesis, você não vai encontrar na Bíblia, eu não encontrei, relato a respeito dessa árvore. Somente em Apocalipse, onde João vai relatar que viu a árvore no meio do paraíso, do jardim de Deus. Ou seja, a árvore da vida ela foi tirada e foi plantada no céu. Então, o homem desobedeceu a Deus e pecou, desobedeceu a ordem do Senhor e pecou, e com o pecado veio a morte. E o projeto de eternidade do homem, do ser humano, ele foi temporariamente ali interrompido. Mas o Senhor Deus, como bom Pai e Criador, não desistiu do homem. Muito embora o homem tenha desobedecido e pecado, Deus não desistiu do homem, do ser que Ele criou. E começou a traçar um plano para resgatar esse homem à sua antiga condição, de poder estar na presença dEle novamente. Aquele ser que Ele formou com tanto amor, Ele não deixaria a deriva na condenação do pecado e da morte. Ele tinha um plano para resgatar a humanidade desta condenação do pecado e morte. O pecado de Adão, ele não pegou Deus de surpresa. Não houve nenhuma correria no céu. O homem pecou e agora o que a gente vai fazer? Não ficou anjo batendo cabeça com anjo no céu e Deus preocupado sem saber o que fazer, porque agora o homem havia pecado. Deus tinha um plano desde a fundação do mundo. Estava tudo programado, porque Ele sempre teve, tem e sempre terá o controle de tudo. Nada foge das suas mãos. Então Deus começou a planejar ali, no jardim do Éden, um plano para salvar o homem. E no tempo certo, esse plano iria ser executado. E a Bíblia fala no livro de Gálatas das plenitudes dos tempos. Gálatas capítulo 4, vem aí para mim. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Quatro, 3? É isso? Dá uma passadinha para o 4. Pronto. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Em alguma versão diz remir os que estavam sobre a lei. Então, o projeto de Deus teve o tempo certo. A plenitude dos tempos vai dizer que é o tempo correto dos desígnios de Deus serem cumpridos. Nada fugiu do controle, nada fugiu das suas mãos. Então, no tempo certo, Jesus veio, o Salvador veio, para
se fazer resgate, para resgatar aquele homem que tinha pecado, aquele homem que se afastou de Deus ali no Éden, aquele homem que não tinha mais a plena comunhão com Deus. Agora o Filho de Deus vem para se fazer ponte, para quebrar a inimizade que o pecado havia trazido. E nele há a vida eterna, e nele há a salvação. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que Deus colocou esse desejo, esse anseio pela eternidade no homem. E é por isso que nós não queremos morrer nunca, né, irmãos? E não queremos envelhecer nunca. É sempre uma luta. Sempre estar mais jovem, sempre querer viver mais. Porque nós somos criados para viver eternamente. Se o pecado não tivesse atrapalhado, isso estava acontecendo. Mas aí Deus mudou o plano. Agora você vai viver eternamente comigo no céu. No outro plano, no plano espiritual. Então, o pecado trouxe essa inimizade, essa separação entre Deus e o homem. Mas nós sempre ansiamos pela eternidade, pela vida eterna. Mas como vamos conquistar isso? Como vamos obter a vida eterna? O que precisamos para receber esse presente de Deus? Essa é uma pergunta. E eu não vou perguntar aos meus amados irmãos, porque eu sei qual é a resposta. Todos nós queremos viver com Cristo eternamente. Todos nós queremos a vida eterna com o Senhor. Mas, para obter a vida eterna, nós precisamos cumprir alguns requisitos que eu vou chamar de passos. Alguns passos nós temos que dar na nossa vida para nós adquirirmos a vida eterna com Cristo. Não conquistar a vida eterna, porque ela foi conquistada na cruz, mas para ter acesso a esse presente que Deus deixou para nós, que Deus enviou para nós, nós temos que cumprir alguns passos. Nós temos que dar e caminhar na direção da cruz para adquirir a vida eterna. E o primeiro passo que nós precisamos, o ser humano precisa dar, é reconhecer o seu estado deplorável, o seu estado de pecado. Esse é o primeiro passo. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer que eu preciso de salvação. Que sem Deus, que sem Jesus, eu não vou conseguir ser salvo. Agora, irmãos, nós estamos numa situação complicada, porque reconhecer erro não é a qualidade do ser humano. Nenhum ser humano gosta de reconhecer erro. Embora que ele saiba que está errado, ele vai tentar esconder o erro dele, varrer para debaixo do tapete, até que alguém venha e descubra. Então as pessoas muitas vezes dizem, mas eu preciso de Jesus para quê? Eu vivo bem, eu tenho um emprego, eu tenho dinheiro, eu tenho um carro, eu tenho casa. Para que eu preciso de Jesus? Porque eu sou pecador. Você precisa de Jesus porque você é pecador. E reconhecer que é pecador tem sido uma dificuldade nos nossos dias. Porque as pessoas estão relativizando o pecado. Estão relativizando tudo. Tudo é sobre um ponto de vista individual. Porque a própria Bíblia vai dizer que não tem nenhum justo, que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus, e afastados estão da glória de Deus. E necessitam do perdão do Senhor. E necessitam ser resgatados deste pecado. E a Bíblia também vai dizer, Romanos, capítulo 6, versículo 23. Pois todos pecaram e
carecem da glória de Deus. Agora vai para o 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se o pecado tem um salário e nós somos pecadores, quem vai receber esse salário, irmão? Os anjos? O diabo? Não. Não é ele. Então a pessoa precisa primeiramente reconhecer que é pecador. Mas só isso basta? Eu reconhecer que sou pecador? Não, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Você quebrantar o seu coração para reconhecer o seu estado diante de Deus. O seu estado espiritual. Porque para se garantir a eternidade com Cristo, eu preciso caminhar na direção dele. E eu não caminho se eu não der passos. Eu tenho que andar. E reconhecer que sou um pecador e necessito dele é o primeiro passo. O segundo passo, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso não somente reconhecer que sou pecador, mas preciso me arrepender dos meus pecados. Pedir perdão é mais difícil do que perdoar? Eu acho que não. Mais difícil deve ser perdoar. Pois a parte mais difícil está com Deus, irmãos. A parte mais difícil não está conosco. A parte mais difícil é que está com o Senhor. Porque o perdão está com Ele. Ele que vai perdoar o homem. Ele que vai perdoar o pecador arrependido. O arrependimento é um estado de profunda tristeza ali pelo pecado cometido. E vai implicar em mudança de comportamento. Vai implicar em desejo de abandonar o pecado e voltar-se para Deus, com o coração contrito. O pecador arrependido, ele vai encontrar a graça de Deus e o perdão de Deus. Jesus e os apóstolos pregaram muito sobre o arrependimento. Olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Olha aí, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está chegando próximo o reino dos céus. Então o evangelho de Cristo, ele implica sim arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Todos os dias. Todos os dias. Os apóstolos também pregaram sobre arrependimento. Mas Jesus vai falar também lá em Lucas, capítulo 5, versículo 32, mais uma vez sobre arrependimento e sobre a sua missão. Lucas 5:32, não vim chamar os justos, e sim os pecadores a quê? Ao arrependimento. No mesmo livro de Lucas, capítulo 24, versículo 47, volta um pouquinho, 46, e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento, para quê? Para a remissão de pecados de quem? De todas as nações, começando por Jerusalém. Mas o tema arrependimento, ele tem ficado muito escasso nos púlpitos das igrejas de hoje. Uma coisa tão essencial para o homem receber o perdão de Deus e encontrar em Cristo a salvação, não tem sido anunciado.
Muitas igrejas têm tirado de lado este tema, têm esquecido de pregar a cruz, têm esquecido de pregar que o homem é um pecador que precisa, que carece da graça de Deus, que ele precisa se arrepender e encontrar em Cristo a salvação, que ele precisa encontrar em Cristo o perdão dos seus pecados. E as igrejas, muitas delas, infelizmente, estão pregando outras coisas, estão pregando coisas que dão ao homem um foco errado, estão pregando coisas que vão dar ao homem o foco nesta terra, quando o nosso foco não é aqui, o nosso foco é na eternidade. Isso aqui é uma passagem, irmãos. Depois você faça uma reflexão sobre a vida, você vai entender que isso aqui é uma passagem. E o seu foco como filho de Deus que conhece a Jesus é a eternidade. A igreja tem que manter o foco na eternidade. É lá que está o nosso descanso. É lá que está a nossa morada. É para lá que nós vamos. E muitas igrejas estão negligenciando essa mensagem tão importante para os dias de hoje. E um próximo passo que nós devemos dar para encontrar a nossa eternidade com Cristo é crer no Senhor Jesus e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. O próprio texto de João, capítulo 3, versículo de 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ele não veio para toda a humanidade ser salva. Se fosse, era bom. Se toda a humanidade cresce, era ótimo. Mas é para todo que crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. É para os que creem. E tem um versículo, o 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí vem a pergunta e as pessoas tomam para si uma interpretação errada para dizer, olha, Jesus não veio para condenar, então Jesus não vai me condenar. Na realidade, Jesus não vai condenar ninguém, irmãos. O mundo está condenado pela maldição do pecado desde Adão. Como poderia Jesus condenar algo que já está condenado? Jesus veio para salvar o homem desta condenação do pecado e da morte que foi adquirido no Éden. Isso é um fato. Só uns ignorantes, que não têm conhecimento da palavra de Deus, que vai entender dessa forma, ou diferente disso, digamos. Que Jesus não vai condenar, então Jesus não vai me mandar para o inferno, não, irmão. A humanidade já está condenada à morte eterna desde o Éden. Jesus veio ser canal de Deus para salvar essa humanidade. E é por isso que ele diz, o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar, tirar da condenação, resgatar o homem dessa condenação. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Já está. Não vai ser, ou será, já está. O que vai fazer a diferença é você crer no Senhor Jesus, recebê-lo como Salvador, e você vai sair do estado de condenação eterna para o estado de vida eterna. Simples. Só em Cristo há salvação. E eu preciso confessar isso com a minha boca, com o meu coração, como diz a palavra de Deus. Vê aí Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com
a tua boca, se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. A única forma de termos vida eterna é através de Jesus. E Deus sabia que o ser humano não ia conseguir chegar à vida eterna só. Por isso Ele enviou o seu Filho para nos salvar da morte. Jesus, que nunca pecou, levou sobre a cruz do Calvário todos os nossos pecados, todo o pecado da humanidade. E agora nós, justificados pelo seu sangue, temos paz com Deus. Somos salvos da ira de Deus. A dívida foi paga. A vida eterna foi conquistada através de Cristo. A vida eterna, irmão, é de graça para nós, mas teve um preço que nós não poderíamos pagar. Existe um ditado que tudo que é de graça não é valorizado, né, irmão? Talvez seja por isso que tanta gente não valoriza a salvação em Cristo Jesus. Talvez se nós soubéssemos que iríamos nós passar pela cruz do Calvário e sofrer tudo o que Cristo sofreu para poder ser salvo, talvez nós viéssemos a valorizar mais o sacrifício de Cristo que Ele fez naquela cruz. Teve um preço, irmão. E você não queira saber as dores, e você não queira saber o que Cristo passou ali na cruz do Calvário, para garantir o acesso a nós. Então teve um preço, mas eu preciso crer no Filho de Deus, e esse crer não é somente eu acreditar que Jesus veio ao mundo e morreu. Esse crer, ele significa mais que eu possa entender e confiar plenamente na obra de Cristo na cruz, que aquela obra ela foi redentora, que aquela obra foi remidora, e ela foi suficiente para me trazer salvação e perdão. Eu preciso, através dessa minha nova fé, mudar o meu estilo de vida. Eu preciso, através dessa nova fé, agora andar diferente, pensar diferente, viver diferente. Porque agora eu sou um salvo, e eu entendi o que Cristo fez por mim. Eu preciso agora deixar esse evangelho penetrar no meu coração, e mudar o meu caráter, e mudar o meu ser, e me dar verdadeiramente uma nova vida. É isso. Foi de graça para mim, mas Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário, para garantir a vida eterna a nós. Então, através de Jesus, temos o privilégio dessa graça, irmãos. E olha, nós temos algo que nem os anjos que pecaram tiveram. Nós temos uma segunda chance. Vê, irmã, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Entenda, o homem pecou e Deus projetou um plano para resgatar esse homem do pecado. Os anjos pecaram e Deus os condenou eternamente. Você consegue entender o grande amor de Deus, quando João diz de tal maneira, porque ele não conseguiu encontrar uma palavra para objetivar esse amor? Jesus precisava morrer para nos salvar, Deus precisava enviar Jesus para nos salvar. Quem somos nós, irmão? Quem é a humanidade? Jesus precisava salvar?
Não, irmão. Se ele quisesse, não precisava. Ele não poupou nem os anjos, seres celestes que estão lá no céu com ele. Pecou, bichinho, vai para o inferno. Não tem segunda chance para você. Mas para o ser humano, tem uma segunda chance. Você não está condenado eternamente ao pecado. Você tem uma salvação esperando por você. Assim você queira receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que coisa gloriosa, irmão. Que privilégio maravilhoso. Que nós não merecemos. Mas aí entra o amor e a misericórdia de Deus. Que tão grande. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Portanto, não desperdice essa segunda chance. O diabo sabe que para ele e para os seus anjos não tem mais jeito. E tenta a todo momento tirar essa oportunidade nossa de termos uma segunda chance com Cristo. Todo momento. O diabo tenta, inventa, cria, planeja, maquina, trabalha com distrações, engano, intrigas, tudo que não presta. O diabo tem planejado para tirar o foco dos crentes da eternidade, tirar o nosso foco de Cristo, tirar o nosso foco do alvo. Todos os dias, ele está trabalhando, ele está tentando, ele está maquinando, planejando, desviar do nosso caminho. Então, nós vamos entrar em mais um passo que nós precisamos dar, além do que já foi falado, né? Reconhecer o pecado, se arrepender, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e crer nele. Depois disso ainda tem um outro passo, que é ficar firme na fé. Ficar firme na presença de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm tropeçado nesse estágio da caminhada. Em se permanecer perseverante na fé. Para a igreja pós-moderna, isso tem se tornado um grande desafio. São muitas lutas, são muitas aflições, são muitos percalços, são muitas distrações no mundo. A tecnologia está aí para distrair a gente, para tirar a gente do foco. É mais fácil passar uma hora e meia nas redes sociais do que passar uma hora e meia lendo a Bíblia. É mais fácil passar o meio-dia, ou quantas e quantas horas vendo vídeos em TikTok, Kawaii, seja lá o que for, Instagram, do que passar uma hora, meia hora fazendo uma oração. As lutas, os desafios da vida, até mesmo alguns evangelhos que estão sendo pregados deturpadamente, tem esfriado a fé de muitos. E os cristãos tropeçam nesse estágio da vida. Reconhecem os seus pecados, se arrependem, aceitam a Cristo, mas não conseguem se firmar no caminho do Senhor. Para perseverarmos firme e constante na fé em Cristo, é necessário que o Evangelho ele tome o nosso ser, não somente na nossa mente, mas ele se internalize em nós, para que o Evangelho ele seja a maior influência na nossa vida. Ele precisa se enraizar no nosso coração. Ele precisa mudar em nós um ponto de sermos o Evangelho em pessoa. Tem que se transformar num estilo de vida. Aí sim nós vamos ter força, fé,
e foco, que é o que nós precisamos para prosseguir na nossa caminhada. Precisamos dar atenção maior às palavras de Jesus, às suas promessas. Foi lido aqui, ou foi cantado, eu não recordo. Quem nos separará do amor de Deus? Depois que nós conhecemos esse amor, que esse amor ele entrou nos nossos corações, o que pode separar nós desse amor? E Paulo vai fazer uma lista de coisas, como lutas, tribulações, fome, nudez, espada, morte. E no final ele vai dizer que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sei, irmãos, que tem lutas na caminhada, eu sei que tem tribulação, eu sei que tem aflições, eu sei que tem circunstâncias que podem ser difíceis, mas eu recomendo, se apegue nas promessas de Deus, se apegue no que Jesus falou, se apegue no que Deus falou ao seu respeito. E eu vou deixar aqui 2 versículos para que no momento de luta você se mantenha firme naquilo que o Senhor falou na sua palavra. Salmos 46, versículo 1 é um deles. A igreja pode ler? Você crê nisso, irmão? Você crê que o Senhor, no momento que você está ali mais, Ele está bem pertinho? Que se você clamar, Ele responde. Se você pedir, Ele ajuda. A palavra diz que é nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é aquilo que nos cobre, que nos dá proteção. Fortaleza é aquilo que está à nossa frente, protegendo contra o mal. E o socorro, bem presente nas tribulações, na angústia. Então, quando o negócio estiver apertado, que você pensar em desistir, que a sua fé esmorecer, lembre que você tem um socorro, que você tem uma fortaleza, e que você tem para onde correr. Em Isaías 41, versículo 13, o profeta vai dizer, aliás, Deus vai dizer, através do profeta, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Então são palavras para a glória de Deus, que nós devemos nos apegar. Se no momento de tribulação, ao invés de muitas vezes eu sei reclamar ou duvidar ou espernear, se a gente for abrir a palavra de Deus, nós vamos encontrar isso. Vamos encontrar essas riquezas que vão nos ajudar, a caminhada cristã. E o próprio Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E também nos disse, olha, vocês vão ter aflição, mas fique firme, se anime, eu venci o mundo. E esse eu venci, ele quer dizer, olha, também você vai vencer, eu vou estar com você, lhe ajudando a vencer. Então nós somos crentes, filhos de Deus, cremos em Deus. Só nos resta ficar firme, ser um vencedor, até o fim, guardar a fé, combater o bom combate. E para o vencedor, para aquele que vencer, olha o que é que tem o que é que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 7, o que é que vai ter aquele que vencer, que perseverar, que ficar firme? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
Darei o direito de se alimentar de quê? Da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É ali que você vai tomar do fruto da árvore da vida para ter a vida eterna com Cristo, se você permanecer firme até o fim e não tropeçar neste passo. Que Deus nos ajude a cada dia a ficar firme nos caminhos dele. A eternidade, irmãos, é uma realidade para nós. A eternidade é uma realidade, queira eu ou não, ela está ali, ela vai acontecer na minha vida, ela vai acontecer na sua vida, independente de você crer ou não, a eternidade está lá. Agora, a grande questão é onde você vai passar essa eternidade. A grande questão é onde nós passaremos essa eternidade e com quem nós estaremos na eternidade. Essa é o X da questão. E será que nós estamos preparados para a eternidade? Porque nós nos preparamos para tantas coisas, irmãos. Tantas coisas. Para um trabalho, para o vestibular, até mesmo para o casamento, para construir uma família. A gente se prepara. Mas nós estamos preparados para a eternidade com Cristo? Nós estamos nos preparando para ter um encontro com o nosso Criador? A eternidade com Cristo é vida eterna e paz. É para onde os salvos vão, para os seios do Senhor, para o céu, reinar com Ele em glória. Já a eternidade sem Cristo é a morte eterna, o lago de fogo, que está lá reservado para o diabo e seus anjos. Essa é a eternidade sem Cristo. E essa escolha sobre a eternidade, por incrível que pareça, você faz em vida, irmão. É feita hoje. Porque nós só temos o hoje. Amanhã é amanhã. Só temos o agora. João 3,36 vai dizer que aquele que crê no Filho, e nós vimos aqui que crer não é somente acreditar, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O que é a ira de Deus, irmão? É aquela condenação que o mundo está condenado. Se você não crê, como diz a palavra aqui, já está condenado. Então você precisa crer, aceitar Cristo para sair do estado de condenação, para ter essa vida eterna com Ele. Isso é feito em vida. E eu não sei em que estágio, em que passo você está. Talvez existam pessoas aqui que deu só o primeiro passo, reconheceu que é um pecador, beleza. Ou está no segundo passo, reconheceu que precisa se arrepender. Ou está no terceiro passo, aceitou Jesus como Senhor e Salvador e creu nele. Ou está no quarto passo, a caminhada com Cristo, tentando se firmar a cada dia. Ou você não deu passo nenhum, ou tropeçou em algum desses passos, está pelo meio do caminho. Eu não sei em que estágio dessa caminhada você se encontra, mas eu preciso te dizer que você precisa se acertar com o teu Criador. Você precisa tomar uma posição diante de Deus. O relacionamento que você tem com Deus aqui nesta terra vai ser o reflexo do que você terá na eternidade. Aí eu pergunto, qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus aqui? Não adianta fugir, irmão. A eternidade vai chegar para você. Seja ela com Cristo ou sem Cristo, ela vai chegar para cada um de nós. Cada um. E parece tão distante, né, irmãos? Muitas vezes nós somos jovens, temos 15, 16, 20, 30 anos, e nós pensamos assim, não, está longe, eu ainda tenho vida pela frente, eu não preciso me preocupar com isso agora.
Eu ainda sou muito novo. Ainda vou viver aí 30, 40, 50 anos, deixa mais para frente. Eu pensava assim também, meu irmão. Eu sou novo, lá vou me comprometer com igreja agora, com negócio de crente, eu vou viver a minha vida. Mas se você que a vida não é tua, tu não tem controle dela, ninguém tem. A vida é de Deus, irmão. O sopro que está aí contigo foi Deus que deu. Ele pode requerer de volta. E você não terá tempo para se arrepender dos seus pecados, e você não terá tempo para cumprir todos os passos para herdar a vida eterna com Cristo. O momento de crer e aceitar é hoje. Nós só temos o hoje. Nós só temos o agora. Deixa eu contar para você uma realidade que eu vivi. No ano de 2020, bem recente, em maio daquele ano, eu não sei, aproximadamente dia 9, dia 10, a gente recebe uma ligação de que um primo nosso, um primo meu, havia falecido. Um jovem de 31 anos, aparentemente bem saudável, que tinha uma vida toda pela frente, e que jamais imaginou que teria sua vida ceifada por uma morte súbita, imediatamente. Porque a eternidade, irmão, está logo ali. É amanhã. Sempre vai ser amanhã. Sempre vai ser amanhã. Então, nós só temos o hoje, como eu falei, porque amanhã não pertence a nós. Você pode estar aqui hoje, amanhã pode estar na eternidade, com Deus, ou sem Deus. Então, esse jovem, ele amanheceu, tomou o seu café, como de costume, e lá para as 8 horas da manhã, passou mal, teve umas paradas cardíacas, e não deu tempo de chegar ao socorro, e ele veio a falecer. E eu quero dizer para você, que 8 horas da manhã ele estava tomando café, e às 5 horas da tarde estava descendo à sepultura. Para você ter uma ideia de como a vida é breve. Você conversa com a pessoa aqui de manhã e à tarde você está sepultando. Nós não temos o domínio da vida sobre nossas mãos. Não está aqui os meus dias, que eu possa dizer, olha, eu tenho que viver 80 anos. Não. Amanhã eu posso estar na eternidade. Amanhã você pode estar na eternidade. Ou ainda hoje você pode estar na eternidade. Então aquele jovem, ele não sabia disso. E partiu como um sopro, como o livro de Tiago fala, que a vida é uma neblina, que surge por um tempo e se dissipa. E quem é o homem para dizer que tem os dias na palma da sua mão? Então, se hoje nós temos a oportunidade de aceitar a Cristo, tomar todos esses pontos que eu falei, tomar os passos, andar em direção à cruz, se reconhecer que é pecador, se arrepender dos pecados, aceitar a Cristo e caminhar com Ele uma vida eterna, não perca essa oportunidade. Nós só temos o hoje. Nós só temos o hoje para aceitar Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa ter colocado ali uma sementezinha no seu coração, e você possa compreender que a nossa vida aqui, ela é passageira, breve,
E por mais que você tenha projetos e sonhos nessa vida, que eu sei que o Senhor, Ele tem capacidade, Ele quer realizar todos eles, nunca esqueça que o seu maior projeto, o seu maior foco é a eternidade com o Senhor, que é para onde nós vamos, que é para onde nós vamos passar a eternidade com Cristo, louvando o nome dEle, adorando ali, onde não há choro, onde não há ranger de dente, onde não vai ter dor, onde não vai ter problema nem aflição. Já pensou, irmão, um negócio desse? A gente passa por tanta coisa nessa terra, mas com Cristo na eternidade vai ser só bênção, vai ser só alegria, gozo, paz do Espírito, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.